E gravando episódio 11, esse episódio é especial, hein? Tô felizão aqui, acabamos de entrar com Fabinho, Fábio Gouveia, Fábio Fabuloso e pela cadeira aí o Fábio Gamer. Fábio Gamer. Fábio Fórmula 1. Muito bom. É Surf Games. Surf Games. E aí, Fabinho, tudo bem? Pô, que prazer ter você, hein? Pô, o prazer é nosso, velho. Olha os caras tudo em outras partes do globo aí. Vixe Maria, os caras estão... eu tô ainda no Havaí, que depois de Sunset aqui, eu vou ficar aqui um tempinho, vou fazer meu casamento aqui no jardim da casa de Pipe. Pô, sábado. Parabéns. Obrigado. Aí vou ficar aqui e depois volto pra Califórnia. O André tá lá em Santa Cruz. Pô, cara, esses últimos 3 dias foram os dias mais frios do ano aqui do inverno, cara. Ontem, hoje, 1 grau. Tá, o bicho pegou, cara. O bicho pegou, desceu toda a temperatura. Até que não tava ruim, não, cara, esse inverno. Mas esses 2 dias matou a pau mesmo. Sinistro. Você é doido, você é doido. E pra surfar, meu amigo, nesse frio. Coragem. Diz aí, ó. Na época que você competia aqui, o campeonato era em janeiro, não é isso? Aham. É frio cara, também, Vou te falar que a primeira vez que eu fui em Santa Cruz, eu jurei que nunca mais voltava. Ainda voltei um ano. Eu digo, você é doido? Que diabo que os caras fazem campeonato aqui, meu irmão? Cara, congelava, velho. Ó, eu vou te falar, o doido do Picuruta, não sei se ele fez uma aposta com alguém, o que foi, caiu só de short e jongo, compadre. Mentira. Mas também depois teve uma hipotermia. Passou 1h30 na água ainda, mas depois teve uma hipotermiazinha. Teve. Sinistro. Você usa o que aí, o André? 4-3? Cara, no inverno, nos dias mais frios, vamos supor como ontem, eu estaria de 5-4 com touca, bota de 5 milímetros. Ontem eu até usaria uma luva, mas eu não tenho mais usado luva não, cara, mas é complicado. Pra você ver, eu dei aula para um menino, cara, de 8 anos ontem, 7 horas da manhã. Tava 1 grau. O moleque botou uma veste, aquela camisinha de cor cortada com um short johnzinho, né? E um long john 5-4, touca, luva e botinha. E pegou o moleque, entrou na água. E quando ele saiu, eu falei, tá com frio? Ele, não, tô com calor. Caraca. Na real, as roupas se esquentam bem, né, cara? É mais a temperatura e eu lembro que a roupa era boa. Só que, realmente, o cara, né, tanto de roupa, o cara que não é acostumado, fica... Robocop legal. E depois entra aquela aguinha aqui na nuca, aqui assim. Pô, Fabinho, muito bom ter você. A gente queria falar com você porque, claro, você é a lenda do surf brasileiro, né? Antes dessa geração aqui, você era parte daquela geração que começou a botar o nome do Brasil no surf. E queria conversar um pouquinho com você, assim, principalmente... Como você vê a diferença da sua época para o que está acontecendo hoje, né? Hoje o Brasil é o primeiro no mundo de surf, né? A gente tomou conta agora do surf mundial, mas foi, claro, graças à sua geração, graças a você. Como é que você está vendo essa geração hoje em dia? Cara, muita gente fala da nossa geração, né? Mas teve um trabalho, né, construído lá atrás. Mas eu acho que é porque a nossa geração ela veio juntamente com o crescimento do esporte, assim, com o reconhecimento do esporte, né? Eu lembro que quando eu iniciei ali nas competições, foi justamente o ano que a Abrasp era criada, a Abrasa, né? Que teve todo aquele circuito brasileiro profissional e amador, que era todo mundo junto, bodyboard, longboard, isso foi no ano de 87. Então, a gente começou a surgir ali, tinha aquele boom da Surfwear, né? Galera já com bons patrocínios, e aí realmente as marcas querendo investir, alguns surfistas sendo trabalhados para serem atletas profissionais, né, que era o caso do Tec Padarates, que já tinha aquele trabalho com Avelino Bastos e tal, já tinha um negócio profissional vindo, né? Claro que a galera anterior ralou para que isso acontecesse. Eu lembro muito... nesse ano de eu como amador e correndo lado a lado com os profissionais, caras como, né, Pedro Miller e as gerações anteriores ainda como Ricardo Bocão, já trabalhando nos bastidores para realmente, né, melhorar o esporte. Então teve esse lance ali atrás, mas realmente quando a gente começou, né, cara, que foi aquela geração ali que
que saiu de Porto Rico, né? Do Mundial de Porto Rico. Foi uma geração que realmente começou a correr o mundo muito bem patrocinado para que, né, não tivesse preocupação com nada paralelo para focar no surf, né? Tivemos, né, só para citar aqui, anterior a gente, teve o Renato Febo, que correu o circuito inteiro em louco ali, com patrocínio da British Airways na época. Só que, cara, o cara já era de outra geração. Claro, ele já era de outra geração, né? A gente já foi a geração mais nova que chegou e começou a despontar. Eu acho que isso ficou muito latente, né? E vieram todas aquelas gerações, a nossa geração e essa galera toda que veio posterior ali a gente, igual, enfim, mais ou menos por aí. A geração de vocês, assim, era meio que, na hora que surgiu não surgiu, né, mas ficou muito mais aparente, assim, esse estilo de vida do surf, né? A galera, todo mundo queria participar, as roupas de surf ficaram as mais famosas do mundo, o estilo de vida, e parecia que vocês se divertiam muito naquela época, né? Era uma coisa unida, né? É similar ao que está acontecendo agora com os brasileiros agora, mas naquela época parecia uma coisa nova, né? Era uma coisa mais divertida, assim, pelo menos no olhar dos fãs, assim. Cara, assim, sempre foi divertido, mas sempre foi com muito profissionalismo. Assim, claro, a gente aprendeu tudo no circuito, nós não éramos profissionais, né? Nos profissionalizamos, seguimos direto para o circuito. Eu cito o Teco porque ele realmente foi um cara preparado, ele foi antes morar nos Estados Unidos, fazer, né, estudou e frequentou a NSSA, que era aquele circuito amador americano que era super forte. Então ele foi um cara assim, já foi preparado, né, cara? Só que essa geração vinha nesse espelho de ser profissional, né, de realmente começar a construir uma imagem, né, no Brasil de competidor, de surfista profissional, principalmente ganhar o mundo, né, conseguir melhores resultados. E tinha muita gente sempre cobrando, mas também botando fé, né? Teve um trabalho muito bom ali de associações, né, do pessoal que organizava circuito brasileiro. Tinha um boom ali de técnicos de surf na época, com o Marcos Conde, o Avelino Bastos, o Diniziose e tantos outros, o Truta, outros caras que vieram também, o pessoal que tinha equipe Tal e Country, foi um boom ali, né? Mas assim, como éramos novos, eu respirava muito surf, cara, curtia muito surf, claro. Eu já encarava como trabalho, porque eu já, né, tinha aquela perspectiva de que seria minha profissão e eu queria estar sempre ali. Mas era sempre uma diversão, cara. Então, assim, ainda era leve, né? A diferença dessa geração agora é que está muito mais profissional. Por exemplo, na nossa época ali, você ainda conseguia, de certa forma, se sobressair com talento, né? Claro, quem fazia alguma coisa a mais, que eram poucos, né, conseguia conciliar o talento, saía na frente. Mas muitas vezes a gente via galera mais largada, em noite ou sem treinar, mas surfava pra caramba, tinha talento, chegava na hora da bateria, resolvia, né? Hoje em dia tem essa diferença aí e tem muita visibilidade que você realmente não pode sair da linha, né? Eu acho que naquela época era mais desprendido, hoje realmente é uma profissão, né? A gente seguiu carreira ali aprendendo, né? No circuito mundial mesmo, e a galera hoje já tem uma cartilha, claro, são outras diferenças, são outras obrigações, são outros desafios, são outras concorrências, né? Mas era basicamente isso aí. Você é shaper, né, cara? Você se tornou, consequência um grande do começo, né? Sim, ele participou do lado do começo, mas hoje em dia, você sendo shaper, eu gostaria que você falasse justamente dessa diferença das pranchas da sua época para as pranchas de hoje. Qual que você achou que a maior mudança que nós tivemos em relação à sua geração, à geração atual, não só no tamanho da prancha, mas quilha, porque hoje em dia é removível, naquela época não era, laminação, bloco e tudo mais. Eu acho que queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, a diferença da tua época para hoje em dia. Cara, uma curiosidade das antigas é que sempre tinha aquela parada de o próprio surfista fazer sua própria prancha, né, cara? Não era tão diversificado o mercado. Eu já meio que cresci escutando isso, né? Via caras como Daniel Friedman, Henrique de Souza, Bocão,
E tantos outros lá fora também, como Glenn Winton. Eu comecei a shapear cedo, logicamente eu parei depois porque não dava para você conciliar circuito mundial, shape, eu casei cedo também, família. Mas eu lembro que tinha esse gosto, assim, e até mesmo o Glendon Ringrose era um dos caras. Yep. O Ringrose era um australiano, um dos contemporâneos ali também, que também shapeava suas próprias pranchas e tal. Era um lance bem interessante, mas isso era interessante porque você acabava entendendo muito de equipamento, né, cara? Então, eu acho que facilitava bastante na hora de escolher um equipamento e tal. Mas realmente era coisa bem, bem difícil. Mas o material, cara, evoluiu muito. Eu lembro muito tempo atrás que a gente escutava falar que tinha prancha de epóxi, o Daniel Friedman já fazia muito tempo atrás. Eu mesmo fui apresentado às pranchas de epóxi no início dos anos... Desculpa, na década Aliás, no meu primeiro ano de circuito, em 88, né? Eu conheci umas pranchas epóxi lá da Project, lá na França. Quem até me levou foi um dos ídolos do nosso esporte, o Felipe Dantas, nordestino, era um ídolo do nordestino. Ele me levou nessa fábrica lá. E eu fiz as pranchas lá e, cara, era uma prancha que voava e tal, mas a dificuldade daquela época de você ter um material para consertar essa prancha nos cantos me inibiu de surfar com aquela prancha. E era uma prancha que me ajudava. Eu tive vários bons resultados com ela, porque ela era muito leve, né? Mas você vê, não tinha como consertar ela quando quebrava. Eu viajava com um tubinho de araldite, que dava para fazer aquele remendo básico ali, mas acabei abortando essa situação, né? E era um material muito bom, que veio hoje para ficar, né, cara? Você pega aí uma legião de surfistas usando muito epóxi em ondas fracas e outros em ondas maiores, enfim. O material evoluiu muito, cara. As placas ficaram melhores, as resinas e todo esse intercâmbio, né, cara, mundial fácil. Todos os shapers daqui vão para fora e fazem lá. No caso é o Ricardo Martins, o outro Xanadu também, que mora na América há muito tempo, mas né, saiu daqui e vivia viajando, e outros shapers que vêm de fora também fazer aqui. Então, cara, evoluiu muito. Prancha sem longarina, aí nego trabalhando com a flexibilidade. Logicamente, o encaixe das quilhas veio para ajudar muito, né, na facilidade em transporte de prancha, mas justamente na performance, você ter um modelo só e poder usar em várias ondas, tamanhos e tudo, né, mexendo nas quilhas. Muita coisa interessante, cara. Eu não sou um cara que fico diretamente procurando saber de material, porque eu sou um surfista fabricante, né? Não sou um fabricante surfista. Ainda sou um surfista fabricante. Então, assim, eu terceirizo laminação e tal, então não tô em louco tentando... sabendo da laminação. O meu é mais o shape ali, ajuste em casa e testar e viajar e fazer prancha pra galera. Mas não para, né, cara, de evoluir. Eu acho que a maior evolução foi mais essa vinda do epóxi e mais aquela transformação que teve ali no meio, né, dos anos iniciais, nos anos 2000 ali, com o Kelly usando as quadriquilhas, né, com aquelas pranchas menores enfim, liga. Não, eu acho bem interessante isso, essa questão que vocês tocaram de fazer a sua própria prancha. Isso quando que você começou a ter essa ideia, você tem esse interesse de fazer sua própria prancha, para competir com a sua própria prancha? Eu acho que isso é uma coisa interessantíssima, porque, assim, para a galera leiga que assiste, primeiro é difícil entender a quantidade de prancha diferente, e depois também entender de onde vem essas pranchas, quem faz e como você escolhe, porque um surfista, de repente, escolhe um shaper, outro surfista escolhe outro, não são todos os shapers que dão prancha para todo mundo e vice-versa, né? E aí você escolheu um caminho que para você fazer sua própria prancha é interessante. Da onde você lembra como você falou, vou começar a fazer minhas próprias pranchas? Na real, cara, eu sempre gostei muito desse universo de prancha. Muito cedo eu fui inserido dentro de fábrica de prancha pelo cara que me descobriu, Paulo Carneiro Bala, já falecido, lá na Paraíba, né? Ele foi um cara que me descobriu e naquela época tinha muito isso de você pegar uma prancha velha, desencapar e fazer uma prancha nova para um moleque. Existiam essas coisas. Então eu comecei a me inserir nesse meio assim, né?
O cara me levou para a fábrica dele, arrumou uma prancha velha e tal, e queria me mostrar também a fabricação, e hoje eu agradeço a ele por isso, porque realmente aquilo na época me despertou, né? E eu fui porque eu gostava muito, eu fazia chaveirinho para vender na escola, shapeava mesmo, pegava o bloquinho pequenininho, shapeava, laminava, fazia todo o processo, só que em chaveirinho. Maneiro. E ali o moleque ainda, eu trabalhava nas minhas pranchas, eu lixava, só não laminava, sabia fazer os consertos, mas não laminava porque o moleque, e era um processo, né? Se tu catalisasse demais a resina endurecesse, tu ia botar o trabalho a perder. Mas eu lixava legal. Claro, você podia lixar demais e tal, mas eu tinha mais cuidado, era menos perigoso. Então eu lixava minhas próprias pranchas, isso muito tempo atrás, mas a importância, cara, de você estar envolvido assim com equipamento, entender shape, é a mesma coisa para citar um exemplo, um piloto de Fórmula 1 entender do carro, entender do motor, né? Saber fazer aquele ajuste fino e tal. O ajuste fino seria o surfista ter mais facilidade em saber o material que funciona para si, né? Claro, os shapers são altamente capacitados e mesmo sem ter um atleta que passe um feedback, né, legal, acho que o bom shaper ele consegue, mesmo assim, extrair e botar um material bom nos pés do atleta. Mas, cara, é essencial o cara entender de prancha. E aí é justamente uma das coisas também que hoje em dia pode deixar o surfista um pouco na frente de um outro ali que tá brigando e pô, se o cara, né, consegue ter um ajuste fino. A gente viu muito isso aí nas etapas de pipe, né? Escolha de prancha ali. Até um cara que a gente cita é o Caio Ibelli, porque é um cara que já trabalha com prancha também, já fez algumas pranchas. Claro, o cara na loucura você não consegue trabalhar diretamente, mas ele já fez algumas pranchas, tem um trabalho muito bom com o Pedro Bataglin agora, né, cara? E aí só flui, né? Porque o cara tem consegue ter aquela sensibilidade. Sim, dá uma vantagem, né? Inclusive, quando você falou da Fórmula 1, quando o Lewis Hamilton estava lá no Surf Ranch, eu vi eles conversando, ele e o Kelly, e o Lewis falou assim, eu sou tão vidrado em estar ali junto, ver o que faz com o carro, com tudo, até na luva, ele falou que ele sugeriu uma luva mais fina para usar, tá vendo? Para poder trocar a marcha mais rápido. Ele ganha 0,00003 segundos com uma luva mais fina para trocar a marcha, para você ver. E aí, isso meio que relaciona ao surf, né? A galera que está muito, muito mais vidrada ali, muito mais concentrada e sabe muito mais da prancha, você vê a diferença no surf. Sim, um ajuste de uma colocação de quilha, um tamanho de quilha, ou uma borda, né, um edge, tem as coisas que o cara vai aprendendo ali, o cara estando em contato ali direto com o shape, aí o cara vai realmente tendo a melhoria nesses quesitos aí e chama, né, em seu favor. Com certeza. Como shaper, qual é o tipo de atleta que você gosta de trabalhar? Aquele cara que vai te passar todo o feedback para que você possa melhorar a sua próxima prancha que você vai fazer para ele? Ou você trabalha muito com um cara... Eu lembro o Gabriel, há algum tempo atrás, falou que ele só pedia a medida. Eu quero 5,11 e 6 pés. E o Charles que resolvia tudo. Mas eu sei que pro shaper, um tipo de atleta assim é muito mais difícil de trabalhar do que aquele que vai te detalhar realmente o que ele está sentindo, não é verdade? No caso do Gabriel, eu acho que não é nem tão difícil, porque eu acho que ele sabia a prancha dele mágica, né? Dava para ver que a prancha dele tinha um volumezinho a mais, assim, e quando é desse aspecto, assim, eu acho que fica mais fácil, né? Mas, cara, a melhor coisa é quando realmente o atleta passa um certo feedback, né? Ou então que o shaper consiga ver o atleta, né? Ele tá na água, tá vendo o vídeo direto, mas, cara, se passa o feedback é muito melhor, fica muito mais fácil de acertar o material e de fazer os ajustes a curto prazo, né? Porque muitas vezes um atleta pega uma prancha, demora um pouco para dar um feedback, aí nesse meio termo o cara também já mudou um pouco, né, cara? Porque existe muito isso, ou pegou mais massa muscular, ou às vezes, né, engordou mais ou emagreceu mais, né, independente do estilo de vida do cara. Então é muito importante assim ter essa junção
esse acompanhamento, né, constante, assim. Por isso que é legal. É difícil, assim. Hoje em dia, todo atleta de ponta tem uma equipe, mas é difícil para o shaper viajar com o atleta, porque senão o trabalho vai ficar parado. Senão você não trabalha. Mas eu vejo que umas pré-temporadas assim são boas. O Hawaii chega a ser um canto fácil, né, cara, para os caras que têm os seus shapes ali, porque tem a temporada inteira, o cara trabalha muito perto. Se o cara tem um atleta que é da mesma cidade, assim, fica mais fácil. Sim. Qual o shaper havaiano que você gosta mais? Cara, o Tokoro foi um cara que eu sempre fiz excelentes pranchas, mas eu sempre fiz excelentes pranchas com os brasileiros que moravam lá. Falecido Vicente, que Deus o tenha, era um cara que fazia umas pranchas incríveis, né? Inclusive, acho que Sani Garcia e Derek Rowe tem muita participação do Vicente no título deles, né, cara? Uhum. Mas também lá atrás o Heitor Fernandes também, que era um brasileiro que morava lá e fazia umas pranchas muito boas. O Manuel Fernandes também da Bahia fazia umas pranchas incríveis, teve uma época lá muito boa. O Glenn Peng também, né, faz umas pranchas. Cara, é aquele lugar, é aquele negócio, cada cara em cada país ou cidade, né, cara, fazem pranchas muito boas para as regiões, né? E eu sempre buscava isso. Mas Tokoro realmente... o John Carper também, cara, desculpa, também trabalhei um bom tempo ali com o John Carper, fazia pranchas incríveis. É que, cara, eu sempre fiz muita prancha com muita gente e eu acabo, né, de imediato, assim, esquecendo os nomes, assim. Mas outro cara que eu nunca tive prancha que admirava muito, o Pat Rawson. Esse cara fazia umas pranchas mágicas, cara. Fera também. Eu lembro, né, das pranchas do Don Quero, das pranchas do Guilherme Erdil. O Guilherme tinha umas pranchas dele muito, muito bonitas, assim, na época que competia. É muita gente boa, cara. É engraçado, né? Você falou de vários nomes e eu lembro perfeitamente de todos esses nomes que você falou, mas à medida que os anos vão passando, as gerações, você vê que alguns desses shapes que você citou já não estão mais em evidência e aí criou um monte de outros. Na tua época não existia nem o Paisel. O Paisel não existia. Não, o Paisel pegava onda com a gente. Entendeu? E hoje em dia você tem o Paisel ali no top. Sim, magnífico. O Glenn Peng continua fazendo altas pranchas. O Tokoro provavelmente é um dos melhores. Até em pipeline, ele é um muito bom surfista em pipeline também. Justamente isso, faz toda a diferença. E ele tá sempre... Não sei se ele tá sempre lá. Faz 2 anos que eu não vou pra temporada. Esse ano também não fui. Mas antes o Tokoro tava sempre lá e às vezes quase que pegando a onda do inverno. É verdade. Então isso faz toda a diferença, né, cara? Os caras conhecem muito bem a onda. Sim. O Pat Ransom também era muito bom. Eu conheci esse cara também, muito bom. O Jeff Bush, né? O Bushman. Bushman, muito bom. Eu conheci, ele era um cara grandão, né? Ele fazia as pranchas do Punch Sullivan, as pranchas de Sunset eram uma das melhores que ele fazia também. Sim. Mas é engraçado esse negócio do mercado, né, cara? Porque alguns nomes vão descendo, outros nomes vão aparecendo. E hoje em dia nós temos aí, nesse momento, eu diria que nesses últimos 2, 3 anos, o Márcio Zouve, o shaper brasileiro, na minha opinião, um dos melhores shapers do mundo, mostrando que não é só um bom shaper de onda pequena. Tá aí o Sunset Beach na semana passada, que não me deixa mentir, com os finalistas usando, e as meninas também chegando semifinal, quarta de final. Então o Márcio tá realmente fazendo um trabalho diferenciado. Sim, eu não falei pra você que eu uso muita prancha e acabo esquecendo, e o Márcio é um dos principais que eu acabo esquecendo, mas inevitavelmente a gente ia falar do nome dele aí. Então, cara, eu sempre tive altas pranchas do Márcio, inclusive para Sunset. Eu tenho umas 2 pranchas guardadas dele aqui ainda. Eu tinha pranchas dele excelentes. É aquele negócio, cara, o cara que trabalha muito bem e com muita seriedade, que é o caso dele, né, cara? Uma hora vai explodir, não tem jeito. Ele já faz pranchas magníficas há muito tempo, né? Patrocinou atletas muito bons há muito tempo. Mas, claro, quando... né, você consegue um cara que consegue o título mundial, que outros caras se inspiram nele, aí vai vendo o material, aí vai querendo um material similar, aí quando descobre o ouro, vai embora, né, cara? O negócio aí é realmente a explosão, mas para chegar nesse momento de explosão, não foi do dia pra noite, né, cara? O cara vem fazendo um trabalho muito sério há muito tempo. O Márcio tá na estrada aí há muito tempo. O Ian continua usando as pranchas dele? O Ian continua, adora as pranchas do Márcio, faz muito bem com elas. Já faz muito tempo que ele vem usando. Já usava esporadicamente, assim, fazia com alguns shapes, usava esporadicamente.
mas depois da entrada dele no WT, naqueles anos que ele ficou ali, até hoje, usa as pranchas do Márcio e só foguete, né, cara? Uhum. Pra galera que não sabe, o Márcio é o do Sharpai, né? Tem o Filipinho, tem o Canoa, Isso. tem a galera. Márcio ele tá Souza. lá, ele é lá da, Márcio Souza. e ele é da Califórnia. Brasileiro. Lá em Tressa, Brasileiro. Não, Eu uma nem coisa sabia que o interessante... Byron Mamia era atleta dele, só vi Entrou ano passado. depois. Entrou ano Só passado. vi depois. E Havaiano tem de aí surf. gente muito boa, de renome, que provavelmente em breve vai ser anunciado também. Ah, maneiro. Show de bola. O André sabe os insights aí. Mas é maneiro... o maneiro que eu vejo, assim, que muita... Assim, a galera que tá no surf, lógico que sabe, mas muita gente que tá começando a aprender do surf, assim, pensa no Havaí como uma coisa completamente diferente e afastada do Brasil. Mas, na verdade, quando você vem para cá, ainda mais no North Shore, e o Fabinho sabe disso de décadas, né? A quantidade de brasileiro que vive aqui, a cultura brasileira que tem aqui também, inspirada no surf e ajudando ao surf, é gigante, né? E você, né, Fabinho, vem para cá desde os anos 80 e conhece aqui muito bem. Eu fico muito feliz de estar aqui no Havaí sempre e ver essa conexão que o Brasil tem com o Havaí, né? Tem muito brasileiro aqui bem respeitado, tem muito brasileiro aqui que é considerado local pelos havaianos, tem os brasileiros que chegam aqui. O Caio, por exemplo, quando ele vem para cá, ele fica na casa dos locais, ele pega o carro dos caras. A gente tem essa... Tá em casa. Tá em casa. Você também, né? Quando você vem para cá, você é tratado como local. A gente tem essa conexão com o Havaí muito bem. Ainda mais no North Como Shore. local é difícil. Como local é difícil, né? Acho que ninguém é tratado realmente como local, mas assim, cara, quando você vai para um local que você respeita todo mundo né, admira, né, faz tudo correto, interage com o pessoal da maneira correta, você acaba curtindo muito e sendo respeitado, né? Acho que é aquele negócio, a velha história, o Brasil brasileiro é muito parecido com o havaiano nesse quesito de posse, de curtição em geral, né, cara? De preservar, alugar e tal, essas paradas. Então, assim... E o espírito guerreiro, né, cara? No caso de estar pegando onda, querer pegar a maior onda, tiveram brigas no passado, mas à medida que o tempo ia passando, a galera ia, né, fixando residência, as pessoas né, o convívio do dia a dia, no supermercado, na água, não sei aonde, os caras vão se conhecendo e ver que, pô, todo mundo, quem tá ali é porque realmente ama e não vai pra lá pra estragar, vai pra somar, né, vai pra fazer o ambiente bom, né, e aí é isso, cara. Hoje em dia é justamente isso, a comunidade brasileira no Hawaii é uma comunidade bastante respeitada, né, cara, se entrosam muito bem, hoje em dia as famílias já estão entrelaçadas. Exato. E é maravilhoso de ver, porque teve muito perrengue no passado, mas esses perrengues do passado é tudo pra gente dar risada. É isso que eu ia falar. Você provavelmente muita viu... história. Você provavelmente tem umas histórias boas do perrengue do passado aqui no Havaí que só você sabe. Conta uma pra gente, pô. Ah, não, esse negócio de botar o cara pra fora d'água e de você saber que aquele cara que quando tá no pico, aquele cara vai te olhar, vai saber que tu é um brasileiro, vai botar pra fora d'água. Aí tinha nego que já fazia de sacanagem também, né, velho? Então, assim, mesmo respeitando, mesmo nunca entrando na onda de ninguém e tal, aquela coisa toda, tinha esse folclore também, né? Que os caras não gostavam de brasileiro e tinha um cara ou outro assim que olhava pra brasileiro e já sabia que era. Já batia o de olho. roupa mormai também, né, velho? Não tinha nem como... Hey, Brasília, go home. Cara, era engraçado. Mas assim, cara, é aquele negócio, os anos vão passando, você, né, vai dando risada dos episódios, mas é só o que... eu acredito, assim, cara, quando os negros se juntam, assim, se misturam com os havaianos, ficam contando algumas histórias antigas, né, que a gente sabe que tem muito, a mais famosa era aquela briga lá das antigas, lá dos irmãos Salazar, que deu embaixada, e Paulo Tendas, essa é muito famosa. Mas nada diferente do que ocorreu com os australianos também no passado, né, cara? É verdade. É aquele negócio, pô. North Shore, o inverno, final de temporada ali, todo mundo, final de ano, né? Todo mundo ali, o mundo inteiro. Na hora que vai dar onda, que você vai pegar onda em casa, chega o mundo inteiro, é complicado. Complicado, né? Isso seria em qualquer lugar, mas né? hoje eu acho que
tá, né, mais... você tem muita visibilidade, mas eu acho que o pessoal tá mais... Não digo que é educado, mas tá se comportando mais em geral, né, cara? Esse aspecto de briga já ficou mais... Claro que tem, mas Sim. acho que ficou mais pro passado. Hoje em dia o pessoal tem uma conduta melhor, tanto na conversa como no modo de se comportar, né? Sim. Mas olha só, um exemplo engraçado agora que você falou, que no começo não tinha brasileiros morando no Havaí na década de 80, talvez um ou dois. Hoje em dia tem né? 200, 300. Sim. E desses 300, muitos tiveram filhos. Olha o filho do Bruno Lemos, ele é local. Ele é brasileiro e ele é local no Havaí. Olha o filho do Cezinha Oliveira, faixa preta de jiu-jitsu, o Conan Oliveira. Ele é local, super respeitado, super respeitado. E ele é brasileiro também. Entendeu? Aí você tem a Luana Silva, que tá no CT hoje em dia. Ela é brasileira e havaiana. Então, isso tudo, cara, vamos supor, eu como pai aqui na Califórnia, a mesma coisa. Você vai no colégio, vai levar seu filho. Aí tá lá o Pancho Sullivan com a filha dele. Aí tá lá o Michael Ho, digamos, com o Mason Ho quando era pequenininho e a Coco Ho. E aquilo ali, o cara vai vendo, pô, o cara é maneiro, o cara é brasileiro, mas o cara é gente boa. E aí, tudo bem, good morning, pô, vamos. Aí vai pra água, se encontra dentro da água. Aí vai quebrando esse gelo. E é claro, com atitudes positivas, pô, você tem o Bruno Lemos e a Cláudia aí que moram o quê? Mais de 20 anos, que são pessoas do bem. Você tem um Cezinha, que são pessoas do bem, que não fazem mal pra ninguém, que foram pra lá, ralaram, constituíram sua família, têm os seus business, os seus negócios, somam. Exatamente, são pessoas que estão somando. Que um havaiano vai olhar e vai falar, esses brasileiros, mano, peraí, pô, o Cezinha é maneiro pra caraca, pô, o Bruno Lemos é super gente boa, os filhos dos caras estão aqui com meus filhos. E aí você vai mudando a maneira de pensar e de julgar. Eu passei pela mesma coisa aqui também em Santa Cruz, entendeu? Hoje em dia meus filhos estão inseridos na sociedade com os caras, ou seja, são locais iguais, nasceram aqui. E a mesma coisa está acontecendo no Havaí. Mas mais uma vez, como você falou, as atitudes são super importantes. Se você planta ali atitudes positivas, as pessoas vão acabar gostando de você, independente da bandeira que você carrega. Sim, eu nunca fiquei mais de 3 meses no Hawaii, nunca morei, já tive vontade, tive planos, quase ia, acabei não indo por causa de 11 de setembro, mas isso aí é outra história. Mas eu sempre vi, né, todos esses que você citou aí, os caras chegando lá, começando, ralando, e justamente aí você vê o quanto os caras, né, se inseriram ali, tanto, né, o quanto foram corretos e somaram pro lugar que, pô, estão inseridos totalmente nos lugares, é a casa, acaba aquela sensibilidade de turista, né, cara? O cara é a minha casa. E os brasileiros quando você também... chega nesse ponto... Exato. Os brasileiros também chegam aqui, a gente, como você falou, é parecida a cultura, né? A gente chega aqui, a gente respeita, mas também é aquela coisa, a gente não baixa a cabeça tanto, né? Sim, é como havaiano. É como havaiano. Isso que os caras gostam, né? Como havaiano. A gente tá dando respeito. Se não tem respeito de volta, a gente também não fica, né? É isso aí. Então, o havaiano é assim também. Eu acho que eles veem isso e respeitam. Total. E vice-versa também. O havaiano, quando vai pro Brasil, quando a gente vê isso deles, a gente, né, abraça. Né? Então, o brasileiro... É engraçado, o brasileiro já gosta muito da cultura havaiana, da cultura polinésia, né? E os caras, quando vêm, também piram com o Brasil. Exato. É diferente, mas os caras piram. Verdade. Exatamente. E a gente vê isso hoje aqui, né? Cara, a gente bateu já um monte de papo sobre várias coisas bacanas, mas vamos lá o que interessa. Circuito mundial, meu irmão. Quem é que tá destruindo mesmo? Quem vai chegar? Quem vai ser campeão mundial esse ano? Vamos lá, papo reto. Feminino, masculino, manda brasa, meu irmão. Cara, complicado, velho. Eu não sei, cara. Eu não sei. A Carissa surfa muito, cara, mas acho que é uma grande candidata. A gente teve o vice da Tati o ano passado. Mas essas meninas novas aí agora também, né, cara? Gabriela... São boas, cara, são boas. Pô, a Luana surfa bastante também, cara. Fez uma estreia ruim em Pipe, mas em Sunset já surfou muito. É muito cedo pra dizer, cara. Tem muitas provas ainda. Eu não sei. O masculino, o Gabriel com certeza fez uma falta ali, mudou um pouco ali, né? O segmento do evento. Pô, a gente viu o Kelly ganhando, depois viu ele não né, se dando bem ali em Sunset, viu
o Aeromania, pô, quebrando, cara, e Caio também, aí fica aquela confusão, né, da obrigação da WSL ter que botar esses caras nas provas. Cara, verdade. o John, pô, cara, eu acho que é um grande candidato. O Ítalo também, o Filipinho também, mas eu acho que tá cedo ainda, porque começou diferente, né, cara? Deu uma reviravolta aí, né? No ranking aí, começou de uma forma que a gente não tá acostumado a ver, né? E ainda tem o corte, né? Ainda tem o corte. Ainda tem esse diabo desse corte aí. Ainda tem o corte, amigo. Tu é Ainda doido. tem o corte. Esse corte é complicado, cara. Mas, assim, é muito doido. Eu, quando ingressei no circuito, cara, sempre tinha essas mudanças drásticas, assim. A primeira foi aquela... Quando eu entrei no circuito, era um circuito só e... Né? Eu entrei em 88 e em 92 teve aquela mudança, né? Passou a TQS e WT na época. E aquilo ali foi brusco ali para mim, só para citar um exemplo, o quanto foi ruim para mim. Não é que foi ruim, foi decepcionante, porque você tem que se adequar ao que vem, né? Quando eu entrei no circuito, cara, era aquela época do top 16 e back 14. Era muito difícil você ser um back 14 e um top 16, né? Aquele cara que tinha aquela... Eu lembro. Privacidade, aquela facilidade de entrar só lá na frente. Eu passei 3 anos para ingressar no top 16. Quando eu entrei, os caras botaram os caras tudo junto. O cara que foi o 44º, né, teve a mesma facilidade que eu tinha finalizado o ano 13º, enfim. Tem essas mudanças. Aí, por exemplo, você entra no circuito esse ano, aí no meio do ano já vai ter esse corte aí. Se você não foi bem, você não teve a oportunidade de pegar outras ondas, que você poderia ser melhor, ter outra chance, é bem complicado, cara. Mas a galera nova que vai entrando, quando já recebe isso, né, cara, já vai com a mente pra ser daquele jeito, né? Sem dúvida. Então... Cara, você ganhou Sunset, escreveu seu nome na história do surf mundial e na história do surf brasileiro. Naquela época foi, assim, uma notícia bombástica que deu muito orgulho para todos nós. Mas a minha pergunta, esse assunto está estourado, você já conversou com ele durante mais de 1000 vezes na sua carreira, mas a minha pergunta é o seguinte: posicionamento em Sunset. O que você usa ali nas montanhas para se posicionar em Sunset, independente da direção do swell, e aonde que você olha para pegar, vamos supor, uma onda de oeste ou uma onda de norte em Sunset Beach? Cara, na real, o posicionamento vai muito da própria ondulação, né? Vamos citar, por exemplo, de norte-oeste e oeste até, tem uma antena lá, não é aquela antena lá de cima. Na real é um poste que tinha um transformador. Eu me orientava muito por esse poste, que tem um transformador e ele é mais baixo. Muitos se orientam pela antena. Só que a antena lá em cima tem um campo de visão muito grande. Eu me orientava por esse poste, essa caixa. Só que, cara, às vezes na luz matinal, manhã cedo, eu não conseguia ver muito. Então, às vezes, eu tomava umas na cabeça. Porque... O sol nasce ali atrás da montanha, por isso. Você fica cego. Tem um determinado horário ali que eu não conseguia ver direito, aí tomava mais sério. Mas você vai aprendendo as ondulações ali durante, né, os anos, e aí você vai se colocando de acordo com a ondulação mesmo. Você passa nem ver tanto um ponto fixo na areia, né? Até porque uma ondulação de norte já é diferente da ondulação de oeste ou norte-oeste, né? Você já tem que meio que procurar se posicionar um pouco melhor em relação ao ponto que você gosta de fixar, né? Eita, balançou, foi tudo aqui. Você diria que Sunset é a onda mais difícil de se posicionar ali? Cara, é bem difícil competir em Sunset. Eu vi que muita gente, né, falando sobre Sunset aí, muitos atletas dizendo que não gostavam de Sunset. O fato é que poucos atletas procuram Sunset e cada vez mais nego procura muito mais pipe, né? Porque, pipe é aquela glória da imagem alucinante, é realmente a onda mais difícil de treinar, porque é mais crowd, é mais concorrida, então você precisa estar lá, né, sempre para poder descolar 1 ou 2 ondas, né, cara? Às vezes você passa o dia inteiro para descolar uma onda. Sunset, acho que a galera não gosta muito de treinar e acaba ficando mais difícil, porque realmente é uma onda muito mais difícil, cara. É uma onda muito mais temperamental. Pipe é uma onda muito mais certa, né, cara? Muito mais... Ela vem praticamente quase sempre no mesmo lugar. Sunset com essas variáveis de swell
enfim, a bancada funda num determinado ponto e algumas bolhas, pedras. É muito difícil de competir ali e, principalmente, cara, nesse mar que rolou aí nas finais, porque é aquele tipo de mar menor que fica a onda ali querendo dar em Sunset Point, querendo vir uma mais no inside de Sunset, às vezes um bolzinho ali mais fora. Cara, é muito difícil você... Aí tem que fazer a leitura de série, tem que prestar bastante atenção. Eu nunca tive muita paciência para cronometrar série, prestar atenção. Mas como eu surfava muito lá, eu tinha uma percepção já das ondulações que entravam. E assim, só para complementar, quando eu ganhei o evento lá, cara, eu ganhei o evento quando estava menor. O evento começou com mais ondas boas, mas na final estava similar ao que deu aí. Acho até nas baterias iniciais do dia, só que um pouco menor, até às vezes vinha uma maiorzinha. Só que, cara, eu venci o evento justamente por causa de tática de competição, né? Eu caía com 3 havaianos na bateria, então, ficava eu e mais 3 havaianos, né? Na bateria de 4 na época, era bem difícil, cara. Então, é mais difícil o cara se dar bem ali no mar pequeno do que realmente uma grande, apesar de que uma grande também é difícil. E um detalhe que você acabou de falar, você caía com 4 havaianos, 3 havaianos, perdão, naquela época não tinha prioridade. Tem que deixar bem claro, não tinha prioridade naquela cara. época. A marcação era como? A minha sorte é que os caras também brigavam entre si, né, cara? Existiam muitas baterias que nego ajudavam o outro, mas final de circuito no Havaí, os caras estavam brigando por título, né? Eu lembro de uma bateria, eu, Sonny Garcia, Michael Ho e o Hans Hidman. Cara, eram os caras brigando entre si, mas eu usava aquela técnica de quando os caras estavam no pico eu deixava, quando eu pegava onda eu vinha beirando por fora para pegar justamente um picozinho de oeste assim. Essa estratégia durou alguns bons anos, acho que eu tive 5º, 7º ali depois, umas 8º. Mas, cara, não era fácil não, era difícil, velho. Você sem prioridade. Sem prioridade é a questão, né? Porque às vezes mas um amigo Fabinho, ajuda o outro. cara, o Fabinho era muito bom competidor, cara. Você competia muito, cara. Vocês são de uma geração que eu lembro, eu comecei a me espelhar porque eu via como vocês eram inteligentes. Você, Jorge de Olivença, Pedro Miller, Wagner Pupo. Cara, vocês eram assim... se esperavam, na época, depois no homem a homem com a prioridade, e só vinha na boa, cara. E nas baterias de 4, vocês eram muito rápido, cara. Vocês conseguiam pegar a onda muito rápido, não tinha prioridade, sentava embaixo, sentava na frente, dava boia. Pô, isso já quando você ganhou do Potter na França, com a prioridade, que eu acho que o Potter tinha prioridade, você deu uma volta em cima dele, ele ficou doido com aquilo ali, só que ele não se tocou que você tava mexendo com a cabeça dele. E ele acabou pegando uma onda e fazendo a maior nota da bateria. Você deixou a cabeça dele louca. Cara, você citou esse negócio de competição e tal. Acho que foi fruto de muitos eventos que tinham, né, no Brasil, na nossa formação, cara. Pedro Miller é de uma outra época, Renato Febre, toda essa galera é de outra época, mas tinha um trabalho, né, tinham muitos eventos no Rio de Janeiro, no eixo Rio-São Paulo, tinham muitos eventos no Nordeste também. E tinham muitos clubes de surf, cara. No Nordeste, na minha época, tinham vários clubes de surf e a gente participava. E aquilo ali, cara, era muito bom, porque todo final de semana tinha competição. Se não era um clube de surf, era algum evento estadual e a gente se deslocava muito. Era muito evento. Hoje em dia, eu acho que a gente tá vendo isso de novo, né? Passou a pandemia aí, tá começando aqui, pelo menos no Sul. Você vê uns molequinhos, né? Eu acompanho alguns molequinhos. Todo final de semana os molequinhos estão correndo, cara. E você vê nitidamente a evolução deles, assim, cara. Passa 2, 3 meses. Caraca, esse moleque já tá assim. Fora o treinador, né? Que naquela época não tinha muito. Hoje em dia todo mundo treina, você tem um trabalho excelente, você tem vídeo. Na sua geração, quando você devia ter 15, 14 anos, você nunca se via surfar. Começando ali com alguns amigos que tinham câmera, eu acho que só lá pelos 16, por aí, cara. Mas não tinha essa visão de hoje em dia. A gente via... pra nos ver surfar, né? Porra, como eu surfo e tal. Não tinha muito essa percepção. Eu, pelo menos, né? Na minha época ali que eu comecei, não tinha essa percepção. Isso aí veio um pouco depois de realmente usar vídeo como... Mas aí, quando eu comecei realmente a ver o vídeo para evoluir, eu já estava um pouco mais
já tava no circuito ali, foi quando eu já comecei a ganhar meu dinheirinho e comprei minha própria câmera, Eu câmera, lembro. né? É a Elka que filmava. A Elka filmava, a Elka filmava, era fogo. É isso aí, eu lembro muito bem. Vi muitas imagens dela. Menino na barra da saia da mãe puxando, ela filmando. Peraí, não tô filmando seu pai. Ela filmou bastante. Ali eu já, assim, já tinha mais em mente. Mas não como hoje, cara, de botar muito a câmera lenta e voltar, analisar. Papapá. Hoje é realmente comparar um trabalho... com outra pessoa, o que fez e tal. Hoje em dia tá muito trabalho... mais... Evoluiu o ajuste muito. fino é maior. É evolução, né, cara? É evolução. Você treina alguém? O Ian, a gente sabe que sim. Cara, na real, assim, eu sempre fui muito mais de passar as experiências, assim, com atitudes. Quando eu parei de competir ali, eu fiz algumas viagens com os moleques, que eu já viajava com o meu, mas tiveram umas 2, 3 temporadas no Hawaii que a gente levou uns moleques, né, conosco, e ficaram conosco ali. Ficavam alguns com a gente, e sempre tinha os agregados em volta ali, né, cara? O Lucas Silveira ficou uma temporada, Cauê Wood, Luan Wood, Pedro Rosadel, Ícaro Ronque, e nesse bolo ali tava o Gessé junto, apesar de que o Gessé já foi um moleque que se jogou pro mundo muito cedo também, né, cara? Viajou bastante, né? Mas sempre tinha uma galera junto, assim. E, cara, eu sempre passei a experiência pra Ian, mas sempre deixei ele livre para receber, né, instrução de vários outros caras. Ele teve muito aprendizado com o Paulo Kidd, com o Grilo, né, com o pai do Iago, Leandro Breda, com o Otonei aqui, Xavier, que era um cara que na época que a gente chegou aqui, ele fazia parte da Associação Catarinense de Surf e viajava com a equipe. Então, Ian teve uma base muito boa e essa base fez ele chegar no WT, né, cara? Sim. Mas eu não tenho muito esse lance de acompanhar atleta, não. Eu até faço um surf camp, mas é uma parada mais leve, faço as barcas do FIA, mas é sempre uma parada mais leve, é sempre uma parada pra mim curtir junto, sabe, cara? Eu não consigo ficar na beira e o cara lá dentro da água, eu quero estar surfando também. Mas a gente faz a análise de imagem e tal, mas não é aquela coisa metódica, sabe, velho? Porque eu tenho que ficar solto também com a galera. Se divertir mas junto, né? Sempre dou instrução, né, cara, para um ou para outro, independente de você conhecer o cara, não. Porque surf é muito legal de ver, né, cara? Muitas vezes você tá no pico assim, você não conhece um cara e pegou uma onda boa e você acaba de, pegou um tubo maneiro, você atrasou um pouco ali naquela manobra, podia ter agido dessa forma. Às vezes, cara, é até natural. Às vezes eu nem conheço realmente a pessoa, mas vejo aquele momento e acabo comentando, porque as sessões hoje em dia são muito mais prazerosas, cara, eu acho. Não, aí eu vou nessa vibe aí. E aquele surfista vai levar aquilo ali pra sempre, né? Nossa, né? Uma dica, uma opinião ali do Fabinho. Cara, pra ter um exemplo, eu tava em Maldivas esse ano, tinha tanto brasileiro, parecia que você tava em qualquer pico do Brasil. A gente em Maldivas já tinha muito brasileiro. E eu tava lá com um grupo de 11 pessoas, né? Só que, cara, você entrava no mar, parecia que você tava com a galera ali com um grupo de 50. Curtindo as ondas dos caras, trocando experiência, legal. comentando, dando força. É um lance natural, assim. Mas admiro muito... Oi? Desculpa, é ruim quando você entra na água, tem 50 e tal, mó briga, nego se pegando, nego se rabiando. Mas se a vibe tá boa, é tranquilo. Talvez aconteceu isso aí também. Tinha um pouquinho também, mas bem pouco. Tinha muita onda. Que bom. Tinha muita onda. É o quê? Você fez aquele trip lá de barco? Fiz esse ano a gente fez de barco, ficou em terra não, fez de barco. Mas deu muita onda. Nossa, esse trip é bom. Foi bem interessante. Eu fui pra Maldivas ano passado. Fiquei na ilha local. E aí eu surfei Chickens, né? Chickens e tem aquele outro ali do lado. Cokes, Chicken e Cokes. Cokes. Eu não surfei Cokes. Eu surfei Chicken. Eu peguei tudo aquilo ali com o Teco, sozinho, velho. Só ele, todas aquelas ondas clássicas. O Teco foi antes. Teco foi, acho que praticamente um dos primeiros brasileiros a ir pra Maldivas, cara. Ele foi com o John Carper. John Carper, na época, era aquele cara, era o Indiana Jones, né? Descobria as coisas e tal. O grande fotógrafo John Carper, né? Era um cara que realmente saía buscando nos cantos que ninguém ia. E o Teco foi com ele, acho que em 96. Acho que foi, ou 95, não sei. Acho que eu fui... E aí eu fui em 97, conheci o cara que descobriu a Maldivas ainda, que era o Tony Sawyer, né? Que fundou ali o Pasta Point ali e tal, o cara já falecido.
Mas na época que a gente foi, a gente pegava onda sozinho, cara. Meu Impressionante. Deus. Nossa, Meu Deus. loucura. O Pasta Mas Ponte... tem muito, tem. Eu surfei o Pasta Ponte lá, é privado, né? Era privado naquela época também? Cara, já era privado. Mas Você não tinha pode- bem menos surfistas. É. Aliás, a gente surfava sozinho lá, mas era o único canto que a gente surfava com mais algum surfista ali, porque era, cara, quase ninguém. É. Tinha muito pouca gente. É um pico que você tem que pagar para entrar. Agora, E fica com agora acho que só segurança. ficando no resort. Só ficando no resort, eu acho. Eu fiquei lá 2 dias. Aham. Só 2 dias, porque mais de 2 dias não dá, não. É caro. A onda é maravilhosa. Cara. E aí é uma esquerdinha caro, perfeita, não tem caro. ninguém. É. E aí Maravilhosa. fica com a onda. segurança ali, porque se chegar ao barco e alguém remar ali, o cara vai lá e tira. Nunca vi já isso. Aonde te- nós chegamos? Já tentaram quebrar as patentes ali, os negócios, mas não conseguiram. E até eu vi que quando estava em aberto, os próprios guias, os outros caras, nem faziam questão de ir lá. Mesmo estando aberto, eles não queriam ir, porque deviam ter alguma... É a galera australiana, né, que é dona ali do pico, né? Não Cara, lembro. deve estar inserido com os nativos também. Eu acho que ninguém tem posse ali sem ter um sócio. Deve ser meio que como na Indonésia, né? Eu não sei, posso estar falando besteira, mas devem ter o Pra mim, o isso foi herdeiro muito... local. Pra mim isso foi muito interessante. O cara falou assim, não pode remar não, não pode ir não. O cara do barco ia chegar ali. Eu falei, que isso? Pico Mas tem privado. muita onda, tem muito... Tem muita onda. Qual é aquela Tem outra ali? outros Eu atóis surfei ali, aquela outras direita lá, que é pertinho, dá pra ir do Pasta Ponte ali, do lado. Sultans. Sultas é maravilhosa. Você foi cara. remando? Não, o barquinho me levou. Cuidado ali que passa uns barcos rápidos ali. Eu já fui remando ali umas 2 vezes, vou mais não. Tá passando muito barco Tava uma rápido. correnteza, doido. nossa, na hora que a gente chegou lá, é uma correnteza sinistra. Cara, sinistro. A correnteza ali pode ficar realmente fora de controle. Eu já vi uma situação de o barco ter que ir buscar o cara. Caraca. Senão ele não voltava. Não volta não. Aí fica horrível lá, Pasta Ponte, tem que surfar Sultans. É maneiro Sim. lá, é maneiro. Quero Pô, voltar. alucinante, é uma das melhores. Tem que fazer Parece direitinho. um Sunset. Lembra Sunset, sabia? Uns Sultans grandes lembram um pouco Sunset. Um Sunset mais na manha, assim, esse ano lembrou bastante, cara. A gente pegou uns mar lá de uns 8, 10 pés. Acho até que veio onda maior. Eu cheguei Tem que levar de até uma fácil. pranchinha grande, né? Putz, só levei prancha pequena, cara. Caraca. Me lasquei. É porque nem eu imaginava que dava essas ondas lá. Cara, eu vou te falar que, assim, 8, 10 pés, mas eu vi uma série maior. Eu surfei em Sultans nesse maior dia. Uma galera de Cokes, se for em Cokes, falou que tinha séries fáceis de 12 pés. Nossa. Eu não sei se realmente tinha, mas eu acredito que tinha, cara. Uhum. Maldivas... E fica perfeito? E fica segura, a bancada segura? Perfeito. Pô, caraca. Tá perfeito. Fica tá o perfeito. Cox, é sinistro. Eu já vi o traquinho, cara. Acho que foi em pasta, cara. Uma grande, 6-8, cara. Lindo. Não é tão comum, né, dar perfeito. grande assim. É. Mas dá. Eu já tinha pego uns 8 pés forte no passado. Mas esse ano foi o maior ano que eu peguei mais constante, assim. Porque a trip Legal. inteira foi onda com tamanho. Caramba, que bacana. Cox Temporada inteira. Cox quebra numa bancada ali, num riffzinho, assim. Penso. Cox, cara, no dia grande, a gente foi num dia menor assim, já tinha um tubo potente no inside, eu imagino no dia grande, cara, ia estar sinistro. Não sei se minhas pranchinhas ia dar, não. eu ia querer ter uma ganzeira ali. Porque é difícil, né, cara? Você não pode levar muita prancha, né? Tem que levar 3 pranchas, 4 no máximo, que já fica complicado. Uhum. Que tipo de prancha você usa no dia a dia, o seu peso, a sua altura? Pra quem tá te escutando agora, meio que saber qual equipamento do dia a dia que o Fabinho usa. Cara, eu tenho 161, quando eu faço RPG eu vou pra 161,5, mas eu fico oscilando 70 quilos, 72, depende do final de semana e das guloseimas durante a semana, né? Mas, cara, assim, eu surfo com tudo, cara. Surfo de alaia e surfo de longboard e de stand-up. Então, assim, não tenho muito uma litragem, mas minha litragem preferida pro dia a dia são 28 litros, 28 e meio. Mas né, pro meu peso e nível de surf seria 26 litros, 25,5, 26 litros, por aí. Só que cara, se eu vou com a prancha com 26 litros, eu vou pegar, sei lá, um pouco, né, mais... Cara, eu não vou pegar tanta onda como eu gostaria. Então, se eu vou com a litragem maior, com certeza eu vou pegar mais ondas.
Aham. Esse lance da velocidade, cara, né, vem me cativando muito desde que eu parei de pegar onda, desde que eu comecei a pegar muita onda com fish, né? Então a prancha com volume te dá aquela sensação da velocidade de dropar, jogar lá pra cima e descer no highline e pegar aquela velocidade. Fácil de entrar na Então, onda, não precisa tanto esforço. Uma prancha com mais litragem te dá essa possibilidade sem fazer tanta força. E quando você faz força, corre mais ainda. Aham. Então, é isso, cara. Eu acho que cada ano que passa eu ponho um litrinho aí, eu vou meio litro a mais. E eu passo muito isso pra galera que me acompanha nas trips, que eu vejo muito a galera presa nos modelos de prancha modo competição, né, cara? A galera vê a galera arrebentando no circuito high performance, a galera vê nego no circuito quebrando. E, cara, não é a mesma coisa, é nível de surf diferente, é preparação física diferente, é muita coisa. E eu vejo que essa galera que insiste na prancha fina, que insiste na prancha similar dos caras que arrebentam, eu vejo essa galera pegando muito menos onda. Claro, tem caras que realmente gostam e não querem um material diferente, às vezes não se sente bem, eu não sei, cara. Tem os caras que têm um bloqueio, mas aqueles que varam esse bloqueio são os caras que eu vejo se divertir muito mais, cara. Quando pegar o material adequado. E aí, cara, entra outras coisas também, né? De um shaper também, que pode não ser o shaper famoso, mas é o shaper que está mais próximo de ti e que vai fazer uma prancha que dê um retorno imediato para ti, aquele acompanhamento e tal. Eu tô nessa também, litragem maior para eu poder remar menos, entrar mais rápido e me divertir mais, porque eu não quero, né, lógico, nunca cheguei nem a ser perto de profissional, e também não intento, e para mim o mais fácil para me divertir, melhor. O melhor surfista é o que mais se diverte. Que mais se diverte. Justamente é isso. É bem isso, cara. É bem isso. Não interessa se você dá um aéreo, pega um tubão, mas, cara, tu tá ali, tá na vibe. Melhor coisa. Tá melhor coisa. Sem dúvida. Eu concordo, cara. Vindo pra Califórnia mudou muito a minha cabeça, né, Pô, cara? Califórnia, então? Eu surfo de biquilha, eu surfo de monoquilha, eu adoro 4 quilhas, eu adoro, a velocidade é inacreditável, como a prancha tem velocidade, troca de borda fácil. Então, e geralmente as minhas pranchas, como eles chamam aqui nos Estados Unidos, de grovelers. Grovelers são as pranchas maroleiras, merrequeiras, como nós chamamos no Brasil, são mais gordinhas, tem mais borda. Eu uso mais ou menos 25, 25,5, que são mais grossas. O meu, mais ou menos, eu uso 24, 24,2 de litragem, mas nas minhas... Mas o bicho só tem osso, cara. Só tem osso. Só a capa da gaita. Só a capa do Batman e mais nada, entendeu? É igual meu amigo Juninho Maciel. Eu sou tipo Juninho Maciel. Juninho Maciel, exatamente. Juninho, qual a litragem? 22 litros. O Juninho tá na menor. Mas se eu tivesse no Brasil, eu provavelmente usaria 22, 23, porque eu estaria de bermuda. Aqui não, tô de 4,3, tem botinha, às vezes tem touca. Faz uma diferença. Muita gente não pensa nisso, né? Exato, então tem que aumentar a minha litragem. Às vezes eu falo até com o Márcio também, cara. Tem que aumentar a minha litragem porque eu tenho uma roupa mais grossa, entendeu? Então é diferente. Mas o que você falou, cara, bota um pouco mais de litragem, você vai gastar muito menos energia para pegar onda, você vai entrar em muito mais onda, você vai conseguir surfar muito mais as ondas e você muda um pouco de quilha. Biquilha ela voa, a 4 quilha ela voa, quilhas ela voa. Então, cara, tudo isso faz toda a diferença. E às vezes, como você falou, a maioria dos fãs, eles ficam muito focados na prancha do Felipe, na prancha do Colore, na prancha da Stephanie Gilmore. E esse tipo de prancha pode não trazer o nível de diversão para muitas pessoas. Exato. Vou citar um exemplo. Quando o Kelly Slater apareceu, cara, naquela, né? Aquela destruição avassaladora dele, com as pranchas muito estreitas do Almec, cara. Cara, aquilo ali era objeto de desejo. Muita gente afinou as pranchas. Eu afinei e me lasquei. Não tinha nada a ver com meu surf prancha fina. Foi onde eu me lasquei, cara. E aí depois eu descobri, né, o que realmente funcionava pra mim era diferente, e foi quando eu passei a ser um surfista muito mais feliz, né, sabendo mais o material que eu queria. Tem essa variedade incrível de prancha que você comentou aí, cara, que muita gente que fica bitolada a um determinado modelo deixa de conhecer. Eu muitas vezes falo pra galera, né? Às vezes a gente vai na trip, os caras perguntam uma coisa, eu digo, cara, bota essa aqui de diferente, testa essa coisa diferente pra tu ter a tua noção, não só porque eu tô falando ou fulano de tal tá falando, mas tu ter a tua percepção, como é que ela vai andar pra tu, porque as bases são diferentes, né, cara? Tudo é diferente, biotipo, estilo de surf, enfim. Tudo.
Tudo. do jeito que você surfa, seu peso, é um monte de coisa que, né, junta que tem que ter uma diferença ali para só prancha combinar. Até Sim. agora, né, o Kelly quando veio com o Kelly Design, todo mundo também começou a comprar a prancha dele. Foi a mesma coisa, né? Cara, o Kelly, assim, eu acho que ele tá no circuito também em grande parte porque ele arrumou esse nicho aí pra ele continuar se divertindo, né, cara? Continuar suave. Eu acho que desde que ele... Tiveram aquelas competições com o Andy, com o Mick, né, cara? Que, claro, botou ele lá pra cima também. Mas eu acho que essa descoberta de prancha dele foi muito interessante. Foi muito bom pra evolução do surf e quebrar um pouco o estigma do determinado equipamento que tinha que ter ali na competição, porque antigamente você aparecia com prancha sem bico, o nego não dava nota, porque queria ver bico, mas também aí já é outra época, de outro estilo de julgamento, né? Que antes a galera queria ver bico, aí apareceu a galera com os aéreos, o nego só queria ver rabeta, então isso também diminuiu, mas foi muito interessante, cara, muitos experimentos, né? Eu acho que isso aí fez o Kelly curtir, porque muitas vezes ele caía com umas pranchas pequenas que a gente achava que ele não tinha pressão, mas em alguns momentos ele sentia alguma coisa muito boa naquela prancha que fazia ele cair com aquela prancha naquele determinado tipo de mar. Então foi interessante. Esse cara, velho, é fogo, porque ele ditou várias formas, fez várias mudanças, e uma das grandes contribuições foi justamente isso aí que ele fez, fazer surfar com prancha diferente, quilha, tamanho, material. Coisa que o Brad Gerlach fez também quando parou de competir, quando foi vice do mundo lá atrás, no início da década de 90, né, cara? Testou muita prancha diferente, muita quilha. E ele falava, eu tô fazendo isso porque eu gosto, mas por amor também, para contribuir aí com a evolução do surf. E contribuiu, cara. Bastante, né? Contribuiu. Não, sem dúvida, cara. O Kelly é o cara o maior responsável pela evolução de equipamento, sem dúvida, junto com o Merrick, é claro. Mas, pra você ver, acho que o ano passado o Kelly surfou uma bateria em pipe de biquília. Ele surfou no Japão de biquília. Lá nas Olimpíadas. Ele não foi para as Olimpíadas, na seletiva, um ano antes. Ele passou várias baterias, cara, porque o cara ele vai se adaptando. Ele fala, cara, essa prancha é rápida aqui. Eu não tenho a mesma velocidade dessa nova geração. Então vou botar uma prancha mais gordinha, com mais borda, sem uma quilha atrás para eu ganhar velocidade. Ele tá sempre na frente de todo mundo. E é o que você falou no começo do nosso bate-papo do carro de Fórmula 1. O cara que dirige o carro de Fórmula 1, mas ele entende do motor, ele vai estar na frente de todo mundo. E o Kelly é o cara, um dos melhores pilotos e um dos pilotos que mais entende do equipamento. Então, cara, isso ajuda muito na evolução dele, e ele traz milhares, milhões de pessoas atrás, porque ele tá com esse raciocínio sempre mais pra frente. Ele tá muito ligado também a gente viu equipamento, né? Desculpa, Felipe. A gente viu ali, cara, aqueles Tahiti que ele andou bem pra caramba. Quando ele começou a usar as quadriquilhas, que, cara, fazia uns tubos absurdos e nego não entendia como. Ele ficou ali teve um título a mais ali, né, cara? Por causa dessa... Sem dúvida. Lá no Surf Ranch eu vi uma vez, ele saiu da água, aí ele falou, essa quilha aqui não tá funcionando bem. Ele tirou as quilhas e botou uma outra quilha que era muito igual. Não era assim, de pequena para grande. Era uma muito igual. E ele falou, não tá funcionando certo. Ele só trocou a quilha, que tinha um tamanho diferente, uma grossura ali diferente, e aí ele foi lá e surfou bem. Do jeito que ele está conectado com o equipamento, é um nível a mais. Tem muito conhecimento, cara. Tem muito conhecimento. Tem muita gente que tem conhecimento, cara. É legal. Vejo o cara, o Guga Ruda é um cara que tem conhecimento. Guga, o Bill Nunes, que começou a fazer prancha agora, sempre foi psico com quilhas. Tem muita gente que mexe com equipamento aí que... Foi bom você tocar nesse assunto. Que nós vamos trazer esses nossos queridos amigos aí, grandes surfistas aqui em breve. Diz aí, Felipe. Já. Tem que massa, respeitar massa. O que foi feito, né, na nossa história do surf aí. Com o Fabinho, é bom, cara. Guinho, Tem muita coisa mundo. maneira. Quando eu vejo as histórias da galera lá atrás, eu fico vendo os posts do Rico de Souza, cara, no Instagram dele. Cara, é uma viagem no tempo, é bom demais. Escreveram os seus nomes na história para sempre, né? A fundação ali, a base do surf, isso é fenomenal. Sim. E a gente sabe que você tá ocupado, então a gente vamos terminando por aqui. Queria agradecer demais por você participar aqui, Fabinho. Você é uma lenda, é uma honra ter você aqui. A gente já se encontrou várias vezes em eventos aí, a gente tem várias histórias.
Sempre um prazer te ver, sempre um prazer falar com você. Obrigadão mesmo pela essa moral. Pô, maior prazer, galera. Esses papos são muito bons. E E aí, ó, acabou a bateria dele. demais. Aí, Só foi da podia hora. ser o Fabinho, cara. Ai, só Fabinho. podia ser o Fabinho. Muito bom, maravilha. Dá pra finalizar assim. Vamos esperar um pouquinho ver se ele volta, mas senão dá pra finalizar assim. Ah, cara, foi show de bola. Não podia finalizar da melhor maneira. Eu ia falar exatamente sobre isso. Eu ia falar, Fabinho, você pra mim é um ídolo dentro e fora da água, porque o cara escreveu o nome dele no circuito mundial, escreveu o nome dele no circuito brasileiro, mas o mais importante, cara, ele continuou sendo um cara extremamente humilde, gente boa, engraçado, pai de família. Então, pra mim, cara, o cara é fenomenal, entendeu? O cara conseguiu entrar num patamar até superior a um ídolo. Porque o cara, ele já passou de ser um ídolo só do surf, porque ele é um ídolo, assim, de muitas gerações no Brasil e continua com essa humildade, cara, com esse caráter aí alucinante, esse cara super engraçado de boa. E eu sabia que ia ser um bate-papo alucinante com o nosso Fia Fabuloso. Feio, fabuloso. Ele é demais. É, Fábio Fabuloso, meu. Que quem não viu, vai lá no YouTube Do lá filme, e clica, que vale o a filme pena. dele, Fábio Fabuloso, é Vale a irado, pena. irado mesmo. Você vai saber quem é realmente essa lenda chamada Fábio Gouveia. É isso, Felipe. Então Um é prazer isso. bater esse papo com você, cara. Muito obrigado. Semana que vem teremos mais um convidado. E Portugal é o próximo da lista. Que vença o melhor. Opa, tamo aí. Até a próxima. É nóis. Até a próxima. Uhul. Ih.